A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Como é que está na sua cidade? Aqui na minha ainda continua o tempo feio pra gente, né? Mas é assim que tem que ser. Não sei se dá para vocês verem, mas está assim bastante fechado, chovendo, chuvisco, frio, e a previsão é de que vai continuar essa semana toda e a outra ainda dessa maneira. Mas fazer o quê, né? Tá bom, como eu já falei, eu particularmente gosto. Mas o fato de você estar em praia, numa cidade litorânea, o tempo assim é bastante ruim, né? Mas tudo bem. Eu estou aqui hoje para me continuar um vídeo que eu lancei esses dias sobre o cenário de um servo, que vocês sabem que esse é o meu nome, o meu título, o meu canal. E hoje eu quero falar sobre as promessas de Deus para nós, para aquele servo que vai seguir, que vai fazer o ID, que vai pregar a tua palavra, que vai tentar conquistar, ganhar as almas para o Senhor, para o céu, né? A gente tem muita ilusão, as pessoas falam muito, eu sinceramente, vou ser bem sincero com vocês, eu também tinha uma outra ideia sobre isso, sobre ser um servo, sobre levar a palavra, sobre sair para o mundo, falar de Deus. Eu imaginei diferente, sinceramente, não pelo homem, não por causa do homem, não devido ao homem, mas devido a Deus, que na verdade, né, nós sabemos, servimos um Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata, dono, detentor de todo o poder que existe no mundo. Ele pode fazer qualquer coisa, né, qualquer coisa em termos. Esse é um assunto também muito polêmico que eu vou trazer em um desses meus vídeos, porque Deus, ele pode fazer tudo? Pode, e tem coisas que não pode. Vamos supor, vou dar um exemplo só, que esse não é o assunto que eu vim trazer agora. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, que Satanás pegou a chave do mundo, por isso que esse mundo jaz do maligno, né? Ele quem comanda, em termos, o mundo. Deus poderia, simplesmente ele poderia chegar lá e pegar a chave de Satanás de novo da mão dele e aprisionar Satanás lá no inferno, e tudo bem. Então, mas ele não podia fazer isso? Podia. Ele não tem o poder para fazer isso? Tem. E por que não fez? Né? Então tem uma questão de justiça de Deus aí, é uma coisa assim bastante interessante, bastante polêmica também a se discutir, mas como eu falei, esse não é o assunto. Então, voltando no assunto, eu estou aqui para trazer a vocês qual que é a verdadeira promessa de Deus para nós, servos do Senhor, você que quer fazer a missão, que quer sair da sua casa, que quer correr o mundo fazer a missão. Eu, como eu disse, eu tinha uma outra ideia sobre isso, eu imaginava diferente. Eu imaginava que sim, que a gente teria bênçãos, regalias, que a gente estava imune de qualquer coisa, que você não teria problema com dificuldades, passando dificuldades, etc. e tal. Mas no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos, estudando, ouvindo as pessoas a falarem, conversando com o Senhor, sim, também na madrugada, nas orações, o Senhor me explicou algumas coisas e esse é o motivo pelo qual eu estou aqui. Eu quero deixar assim bastante claro para vocês que fazer a obra não é fácil, não. Não, eu estou sendo bem sincero, porque muitos entram para poder fazer a obra tendo uma ideia como eu tinha, que é fácil, que é gostoso, que você não tem falta de nada, que você vai ser uma pessoa abençoada, que você vai ficar imune de tudo e de todos, mas não é assim. Então eu vou trazer aqui, eu vou ler para vocês algumas referências, eu logicamente não tenho todas elas na minha cabeça, então hoje esse meu vídeo é cumprindo uma promessa que eu falei a vocês, que eu ia trazer o que realmente, o que verdadeiramente Deus promete para nós, servos do Senhor que querem sair fazer a obra. Então as principais promessas de Deus na nossa vida, ele se resume, vou trazer algumas referências bíblicas, logicamente tem mais, mas as principais, porque as pessoas às vezes pensam, como eu disse, a gente vai ter um carro, eu vou ganhar dinheiro, o Senhor vai me dar uma casa, o Senhor vai me prosperar. Pode, o Senhor pode fazer tudo isso sim, não estou dizendo que isso não vai acontecer, não estou dizendo que isso é algo que você pode tirar totalmente da sua ideia, claro que não, pode, o Senhor pode, até porque o Senhor vai tratar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar para cada um de nós, na nossa necessidade, na nossa obediência, na nossa busca a Ele. Então eu vou trazer apenas algumas referências bíblicas aqui. Então a promessa do Senhor, uma das primeiras promessas do Senhor para nós que queremos ser o servo do Senhor, é a presença
provisão e sustento. A presença constante de Deus. Isso está em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é uma das promessas de Deus para nós. Ele vai estar conosco sempre, até a consumação da nossa vida aqui na terra, Ele não vai nos deixar. Uma outra promessa, sustento essencial, que seria pão e água, né? Isso está em Êxodo 23:25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Então, se a gente servir Ele, como está dizendo aqui, Ele vai abençoar, Ele vai fazer com que não falte o nosso pão, a nossa água. Logicamente, o pão não é tão literalmente falando de pão e água só, não, é o sustento, né? Isso se resume em pão e água, mas nós sabemos que é o nosso sustento que nós precisamos. Apesar de que muitas das vezes, sim, nós passamos só com água, ou nós vamos passar só com pão, ou com nada, né? Mas é assim, não é fácil, como eu falei, e essa é a promessa de Deus. Não adianta ter ilusão, eu vou servir o Senhor e eu vou estar sempre comendo nos restaurantes e hotel chique, não sei o quê. Não é nada disso, é exatamente o que está na Bíblia, sem mais nem menos. O que te prometerem a mais sobre isso é mentira. Não que é mentira, mas Deus não promete. Pode ser que a igreja, o teu pastor, vai te enviar para uma missão. Olha, vai que eu vou sustentar aqui a tua família, vai que quando você chegar você vai ter um cargo na igreja, vai lá fazer obra, quando você chegar você vai ter um carro para você, você vai ter um salário tal. Isso já é com o homem, isso já é o pastor. Mas em relação a Deus, só o que Ele promete é isso que eu estou lendo. E aí depois tem aqui, ó, autoridade e maior responsabilidade. A fidelidade no serviço atual resultam em crescimento e maior influência. A promessa de Deus, ser encarregado de todos os bens. Isso está em Mateus 24:47, a parábola do servo fiel. Em verdade lhes digo que o encarregará de todos os seus bens. Então Deus vai deixar nós carregados dos bens dele. Não é casa, não é carro, não é dinheiro, não são esses bens. Bens é você falar de Deus. Todo o que nós temos para falar do Senhor, a fidelidade, o amor, a justiça, esses são os bens do Senhor. Os mandamentos que nós temos que seguir, esses são os bens do Senhor. Então Ele vai deixar nós, seremos encarregados desses bens de Deus. E nós, como os encarregados, temos que passar, temos que compartilhar esses bens do Senhor para com a humanidade, para com essas pessoas, essas almas que nós estamos indo buscar nesse nosso serviço. Outra coisa aqui, a frutificação da obra. Isso está em Colossenses 3:23-24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o que você for fazer a partir do momento que você decidir nessa jornada, nesse serviço, você tem que fazer de coração, você tem que fazer com competência, você tem que fazer com responsabilidade, e não para agradar o homem, não para que o homem veja e te elogie, nossa, que bacana, você é um servo, você deixou tudo para fazer isso, você faz direito, você vai bonito. Não, o homem não interessa. Se vir da parte do homem, ok, mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado em simplesmente fazer como tem que ser feito para me agradar o Senhor e não aos homens, como está claramente dito aqui. Honra e reconhecimento do Pai. A honra do servo não vem dos homens, mas diretamente de Deus. Então a promessa, a honra do Pai, onde é que está isso? Está em João 12:26. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, se a gente estiver servindo ao Senhor, fazendo essa obra como servo, de levar a palavra, de levar a chance das pessoas serem salvas do acontecimento que vai ter nesse mundo no final dos tempos, esse acontecimento do juízo final. Então, se a gente levar isso, se a gente fizer isso por Jesus Cristo, né, levando o amor de Jesus Cristo, levando ao conhecimento das pessoas o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, o que Ele nos deu, tirando-nos da garra de Satanás e nos dando a chance de morar no céu com o Senhor, a gente fazendo isso, a gente vai ser reconhecido pelo Pai. O Pai, nosso Deus, Ele nos honrará. Essas são as promessas. Como eu falei,
não é nada de carro, de fama, de 1 milhão de likes lá no YouTube, não é nada disso. É exatamente isso que está aqui. E depois tem aqui a paz em meio à luta. Isso está em Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta desde o agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, temos luta. Pode ser que a gente vai ter algum tropeço, mas a gente não vai ficar caído, como está escrito, que a gente não vai ficar prostrado e parado e inerte ali nesse tombo que a gente levou. De várias maneiras ou por vários motivos a gente pode cair sim, mas o Senhor o sustentará com a sua mão. O Senhor nos pegará novamente, o Senhor nos ajudará. É igual você quando sai com alguém de mão dada e essa pessoa que está contigo, ou uma criança, um jovem, ou um idoso, e ele tropeça, mas você, o fato de você estar segurando a mão dele, você consegue suster ele. Ele até pode cambatear, ele até pode se encurvar, ele até pode cair, mas o fato de você estar segurando a mão dele, você consegue mantê-lo, evitando que ele se machuque de uma maneira mais grave, e com uma sequência rápida, você consegue erguer ele novamente, porque você estava seguro ali na mão dele. E é assim nós estamos com a mão seguro na mão do Senhor. Pode acontecer esses percalços na nossa trajetória? Claro que sim. A gente pode tropeçar? Pode, claro que sim. Mas nós estamos sustentos, nós estamos seguros pela mão do Senhor, e com um pouco de tempo a gente já está levantado e em pé de novo, porque Ele diz que vai nos suster. Então é isso. Então essas são as promessas, né, que está na Bíblia para nós, servos do Senhor, que queremos fazer a obra. Eu trouxe isso porque eu já falei e quero enfatizar. Pelo menos no meu caso, eu acredito que tem muita gente que tinha um pensamento que eu. Eu, de um tempo para cá, eu tenho visto que o que a gente pensa, o que a gente faz na nossa vida, às vezes a gente acha que acontece isso com a gente, mas não. De tantas bilhões de pessoas que existem no mundo, é muito normal e é muito certo que o que você passa, o que você pensa, isso cabe para muitas, para milhares de pessoas. Então às vezes a gente pensa, mas será fala isso, que besteira? Não é besteira, porque isso que você fala, isso que você faz, isso que você traz, cabe certinho para muita gente. Talvez era exatamente isso que a pessoa precisava ouvir, e se você se calar porque acha que é besteira, porque você acha que é só com você, ou só acontece com você, você nunca vai estar conseguindo ajudar as outras pessoas. O Senhor já nos falou que é assim, que é do nosso testemunho, que é da nossa vida, que é do que a gente passa, que é do que a gente sofre, que é do que a gente se alegra. É a partir daí que a gente se torna espelho para milhares de pessoas. E dessa maneira você ajuda. Então eu quero enfatizar mais uma vez que não existe essas promessas de prosperidade que as pessoas falam. Eu, como disse, eu pensava sim que era mais fácil, que era mais remunerado, vamos dizer assim, de uma maneira não só financeira, mas remunerado de alguns bens. Eu sinceramente pensei que era assim. Eu achei que você fazendo isso, nenhum mal vai me atingir, nada vai me acontecer. Eu vou lá, vou fazer, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir, eu vou passear, vou estar fazendo sim a obra, né? E depois quando eu chegar vai estar tudo mil maravilhas. Não é assim, não é assim. Inclusive até eu trouxe aqui, olha. Mas Deus promete riquezas e isenções de problemas ou isenções de doença nesse nosso servil? Olha a resposta aqui do Senhor. Sobre riqueza material. Deus promete sustento, não riqueza material. Não que Ele não possa dar. Eu disse, Ele pode sim te dar riqueza, não pelo fato de você fazer isso. Ele não vai te pagar pelo fato de você fazer isso. Por várias circunstâncias, sim, pode acontecer de você receber, de você ter riqueza de alguma maneira. Mas essa não é a promessa do Senhor. Então lá, Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em Filipenses também, 4:19, afirma: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então essa é a promessa, esse é o tipo de riqueza que Deus promete. Depois aqui, a riqueza é uma isenção potencial
mas não universal. Há versículos que indicam que a bênção de Deus pode trazer riqueza. Pode, mas como eu disse, não é uma promessa dele. Ele não está te prometendo isso. Como eu acabei de falar, pode por várias outras circunstâncias, mas a promessa em si do Senhor é que Ele vai nos sustentar. Agora aqui, ó, o perigo, não é isso aqui não. Aqui, ó, sobre a isenção de problemas, sofrimentos e doenças. Eu também pensava isso, eu pensava que a gente estava isento disso. Ouvindo um pastor aqui falar e sabendo cada vez mais de que nós, servos do Senhor ou não, ovelhas do Senhor, cristãos que renderam suas vidas a Jesus Cristo, a seguir os mandamentos, a fazer a coisa certa, a procurar não errar, né? A gente tem que fazer de tudo todos os dias para a gente não pecar, para a gente não errar. Então nós, essas pessoas que levam a palavra, esses servos que levam ajuda às pessoas, eu sinceramente eu achei que não, esse aqui está totalmente imune de problemas e doenças e etc. igual. Mas não, ouvindo aqui, até esses dias atrás, faz pouco tempo que eu ouvi, o que mais me marcou, eu já estava com essa ideia de trazer isso, de falar sobre isso, mas o que mais me marcou foi um pastor dizendo que ele foi visitar outro irmão que também de muitos e muitos anos, um berço já cristão, nasceu num berço cristão, que sempre pregou a palavra do Senhor, ele estava assim no estado terminal, estava com câncer na garganta, e ele até falou de uma maneira conformada, de uma maneira conhecida, de que isso é totalmente normal, nós somos iguais a todos, sabe? Seja você cristão ou não, nós somos iguais. Então ele falou de uma maneira assim tão boa, vamos dizer, que ele passou a vida pregando a palavra, falando, usando a boca, usando a garganta para falar de Deus, e o fim da vida dele aqui nesse mundo, né? Essa vida terrena, foi com câncer na garganta. Eu falei, mas meu Deus do céu, né? Então a gente fica pensando, mas como isso? Se Deus é o médico dos médicos, Deus é o dono de tudo, Deus pode todas as coisas. Aquela pessoa que serviu o Senhor falando do Senhor e tem uma enfermidade dessa, e nessa localidade que é a boca, onde ele usou a vida para poder falar de Jesus Cristo, então quer dizer... Então ali você vê que realmente nós somos iguais. Eu até comentei aqui com a Fátima, minha esposa, esses dias atrás, eu vou trazer também um vídeo sobre isso, que Deus, Ele está mais preocupado da maneira que você vai morrer. No último segundo da tua vida ali, você está morrendo salvo ou você está morrendo não salvo? O restante disso, a vida que você vai ter de 50, 60, 70 anos, eu não sei, que idade que a gente vai viver, 80 anos, eu não sei, essa nossa vida aqui na Terra, não que Ele não se importe, mas não é o principal objetivo do Senhor na nossa vida, cuidar em termos, né? Porque Deus cuida de nós, claro que sim, mas Ele está mais preocupado como é que você vai terminar com a tua vida. Pode ser com câncer, ou pode ser totalmente sadio, pode ser rico, pode ser pobre, não interessa. Ele quer saber se você está morrendo com Jesus Cristo no coração. Se você está morrendo reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. É isso que está acontecendo? Então beleza. O que aconteceu para trás? Se eu pudesse, se eu quisesse, se fosse para ajudar ou mudar o cenário dele, eu poderia fazer sim. Mas a questão é essa. Tem que morrer em Cristo Jesus. Então eu pensando, vindo aquilo, falei, meu Deus do céu, né? E realmente assim, tantas pessoas desse meio do Senhor, vamos dizer assim, pessoas do Senhor morrem, muitas das vezes, de uma maneira até mais trágica, vamos dizer, de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que só fez as coisas erradas, de uma pessoa ladrona, de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa promíscua. Então a gente fica sem entender, e esses são os mistérios do Senhor. E é por isso que num desses meus vídeos eu falei que a gente não vai conseguir explicar. O que a gente pode, no máximo, é fazer isso. Quando você tiver um entendimento do Senhor, quando você tiver uma certeza do Senhor, aí você pode trazer aqui e falar, para que a gente vá ouvindo, para que a gente vá absorvendo as coisas do Senhor e tentar o máximo que a gente puder conhecer do Senhor, para que a gente possa estar totalmente preparado para as coisas do Senhor. Então, se você for acometido por uma doença, não saia se descabelando e falando mal do Senhor e blasfemando, como aconteceu. Foi uma amiga da minha cunhada, irmã da minha esposa, né? A vizinha dela teve uma criança e essa criança faleceu e ela
né, perdeu totalmente a fé, e não só perdeu a fé, mas como tem falado mal do Senhor, se revoltou com o Senhor. Então essas coisas que a gente traz aqui é justamente isso, para poder preparar, para poder falar a realidade de um servo é essa. Então se você ficar doente, você não tem que sair revoltado e descrente, Deus não existe, Deus não pode. Não, você não pode fazer isso. Então esse nosso quadro é para isso. Para quando uma pessoa dessa, essa mulher que eu falei, se ela chegar ao ponto de ver vídeos assim, ela vai falar, poxa vida, se aquela pessoa teve um câncer na boca que falou a vida inteira de Deus, então quer dizer, acho que é normal. Então esse é o nosso intuito aqui, é a gente trazer um pouco desse conhecimento, porque na totalidade, jamais aqui nessa terra, nós não vamos conhecer nem entender a Deus, mas tudo que você puder agregar para poder ajudar as pessoas a evitarem fazer esse tipo de coisa, quem sabe, talvez essa mulher não vai nunca conseguir mais ver que Deus é Deus, que Deus, Ele pode e fez essas coisas de uma maneira que a gente hoje não entende, mas quem sabe talvez foi para o bem dela, não sei, mas ela talvez nunca vai conseguir enxergar isso. E ela não enxergando isso, uma pessoa que já foi uma cristã, é uma pessoa crente no Senhor, e hoje está do jeito que está, tem muita chance dela ir para o inferno. Então você veja, é triste, né? É triste uma pessoa que serviu, que fez, e depois ela acabar se entregando novamente para Satanás, para o diabo. Então esse é o meu intuito aqui. Esse é o meu intuito de trazer o que a gente conhece do Senhor, para que a gente alerte, para que a gente deixe as pessoas na realidade desse cenário. Essa é a realidade. Não quer dizer que você é do Senhor, que você prega, que você serve e você está imune de tudo. Não, não, pelo contrário. Às vezes, como eu disse, nós somos até mais acometidos de problemas do que pessoas injustas aí desse mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, olha, sobre a isenção de problemas, sofrimentos e doenças. Vamos ver aqui o que o Senhor fala. Romanos 8,17. A perseguição, a tribulação e as provas são parte da jornada cristã. Então ele diz, até Jesus Cristo, né, quando esteve aqui na terra, ele falou, no mundo tereis aflições. Se ele falou e se ele passou por essas aflições, quem somos nós? Né, nesse mundo que nós vivemos, tão capitalista, tão problemático, tão absurdo que é esse mundo. Então, se Jesus Cristo, que é Deus, ele passou por essas tribulações, ele teve esses problemas no mundo, então nós teremos sim. Mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, e se nós tiver bom ânimo, nós também vamos vencer essa nossa jornada aqui, e vamos ter a nossa recompensa, que é nos céus. Deus promete sim, tudo de bom para nós é nos céus, é com Ele, morando com Ele eternamente, não aqui na terra. Ele pode, sim, Ele pode, Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata, é algo que eu quero trazer a vocês também. Se Deus diz para nós que Ele é o dono do ouro e da prata, esse ouro e essa prata, no meu entendimento, é para ser usado aqui, nesse mundo, porque lá no céu não vai ter supermercado, lá não vai ter Carrefour, lá não vai ter açougue, lá não vai ter a companhia de energia para te cobrar a luz da tua casa, tudo. Não vai ter nada disso. Então por que a gente quer o dinheiro lá? Então no meu entendimento, quando Deus falou que Ele é o dono do ouro e da prata, não é lá para o céu, que lá não vai precisar, é para cá. Então, sendo para cá, Ele pode fazer sim essas coisas. Ele pode, como eu disse, Ele é o dono de tudo, mas é conforme o querer dele, que é esse querer que a gente tenta descobrir, a gente tenta falar nas pregações, na televisão, todo mundo tenta explicar de alguma maneira, mas explicação correta e exata nós não temos. Só temos que saber que Deus existe e Deus pode, mas 3 pontinhos. O resto é com Ele. Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, Ele vai te deixar isento disso tudo, você vai sofrer, você não vai, enfim. O que nós temos que fazer é crer que Deus existe e ter a certeza desse final, que vai ter esse julgamento para onde você vai. O resto você vai ter que levar da maneira que você puder, em Cristo Jesus. Tudo que eu falo da maneira que você puder em Cristo. E como que é levar da maneira que eu puder em Cristo Jesus? É seguir os mandamentos dele. Procurar ser uma pessoa certa, uma pessoa boa, orar todos os dias, jejuar se você puder, clamar ao Senhor, fazer uma boa obra, ajudar uma pessoa que você pode, por mais que você pode estar passando dificuldade, mas eu acho que você não está tão mal ao ponto de não conseguir dar ali 1 quilo de arroz para uma pessoa, dar ali um dinheiro para que ela possa comprar alguma coisa para o filho, sabe? Então é isso,
é ter essa crença e esperar em Cristo Jesus dessa maneira. Vai ser difícil? Pode ser que seja, mas você tem que crer no fim disso tudo. Eu creio em Deus, que Ele existe e que Ele pode. Mas é isso. Então eu acho que vocês entenderam. Eu prometi a vocês que ia falar sobre isso e está aí. Essas são as promessas. O que tiver além disso, principalmente essas promessas mirabolantes que as pessoas oferecem nesses cultos, nessas igrejas, né? E Deus está abrindo uma porta desse tamanho e vai ter uma riqueza tal que você não vai conseguir, você não vai ter lugar onde guardar o dinheiro, você vai ter uma mansão, você vai ter um carrão. Olha, isso já é o homem. Sabe? Então, e se o teu pastor, ele te prometer algo além, olha, vai fazer a obra que a igreja vai te sustentar assim, é uma outra coisa, pode até ser que sim. Pode até ser que sim, eu creio que sim, um pastor idôneo, ele pode ter essa pessoa e sustentá-la sim, mas do Senhor, o que o Senhor nos promete, o que o Senhor vai nos dar, é o que eu acabei de ler. Como eu falei, tem outras referências bíblicas, né? Mas essas são suficientes para mim poder provar a vocês que o Senhor, Ele é justo e Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas o que Ele prometeu, fora isso, Ele faz e lhe dá conforme o querer dele, tá bom? Então fique com Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no coração de vocês e abra o entendimento nosso, né? Não só de vocês, eu também, enquanto nós vivemos aqui, nós nunca saberemos tudo, pelo contrário, vamos saber pouco, mas que Deus esteja sempre abrindo o nosso entendimento para que essas palavras do Senhor entrem em nós, e que a gente tenha o exato entendimento para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja decepcionado aí na frente, né? E que a gente seja e fiquemos sempre firmes com o Senhor. Um abraço, felicidade.